Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos, e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma boa notícia, que eu acho que todo mundo já está sabendo, mas fazer o nosso comentário, né? Que é a renovação do Marcos Leonardo. Estava marcado para o sábado, ou no caso ontem, né? Eu estou gravando o vídeo no domingo, uma reunião aí com o staff do Marcos Leonardo, e os sinais não eram nada promissores, né? A gente já tinha ouvido o Edu Dracena falando que talvez o Marcos Leonardo servisse de exemplo, que o Santos não ia ser vitrine para o jogador sair e não dar compensação financeira para o time, que isso acabou, que eu acho que não está errado, só não sei se era o jeito certo de jogar isso para a imprensa, se era uma coisa para ser falado dessa forma no meio da negociação. A gente viu o Santos falando de vários nomes aí para centroavante. O último que saiu era o Pablo, que não quis sair do São Paulo, né? Ele quer, se for sair, ele só quer ir para o Atlético Paranaense. Então a gente ficou na expectativa, teve outros nomes aí comentados também que não avançaram nas negociações. Chegou a falar do Elkson, chegou a falar, não lembro qual foi o terceiro nome, mas teve um nome conhecido aí também rodando, que não virou. Então a gente hoje tem o nosso centroavante, goleador, pelo menos no final aí da reta do último Campeonato Brasileiro, foi um dos caras que mandou bola para a rede e salvou a gente aí de passar mais desespero do que a gente passou. E eu acredito que, a menos que Léo Batistão voe nos treinos nessa pré-temporada, cara, Marcos Leonardo é o nosso 9 garantido, né? O nosso titular. Aí, a gente fez uma análise aí do Ricardo Goulart descontando o Marcos Leonardo exatamente porque a gente estava achando que o Santos não ia ceder, que o Santos não ia abrir mão da sua nova política, né, de valorização aí dos jogadores da base, que existe um teto limite, que existe uma política para ser seguida, que não, como eu disse, não está errado. O Santos tem que se valorizar, a gente não pode ficar preso na mão de empresário por causa do desejo do jogador ganhar muito mais do que vale nesse momento, ou porque quer uma condição específica que não necessariamente a gente pode cumprir, pode seguir. Então, eu acho que o Santos fez um bom negócio dentro do possível. Qual que foi o bom negócio? Algumas fontes dizem que a renovação foi feita até 2026. Então, o contrato que ia até outubro agora de 2022 foi renovado até fim de 2026. O que é muito bom, porque dá um prazo maior para o Santos. O Santos tem aí pode ficar seguro com relação à presença do Marcos Leonardo por mais tempo no time. E a reunião que aconteceu no sábado teve o presidente Andrés Rueda, então o presidente do Santos esteve presente, o executivo Edu Dracena e o gerente de futebol Guilherme Lito. Então, assim, o staff do Santos, né, os dois responsáveis pelo futebol, o Edu e o Guilherme, mais o presidente do Santos para validar o que fosse discutido e também para tentar entender onde que o Santos podia esticar algumas coisas, né, porque daí a palavra do presidente determina o sim ou não. E pelo lado do Marcos Leonardo foi o Marcos Almeida, que é o pai dele, e o empresário Fernando Brito, que é da Dodge Sports BR, que é a empresa que gerencia a carreira dele. Ainda não foi assinado, tá? Mas já está redondo, já está divulgado. Agora é só assinar. Dizem que agora, no começo da próxima semana, vai ser assinado tudo certinho. E aí o Santos vai poder trabalhar aí com a garantia do Marcos Leonardo por mais tempo. O que foi falado por aí? Que a multa do contrato do Marcos Leonardo é em torno dos 30 milhões de euros, que era uma exigência do Santos. O Santos queria que fosse 30 milhões de euros. O staff dele queria uma multa bem menor e que aos poucos fosse subindo. Só que qual que era o medo do Santos? De repente o Marcos Leonardo entra bem no começo do ano, a multa ia demorar para subir, porque ia ter que acionar alguns gatilhos ali de participações em jogos, talvez de gols, e daí eu vinha algum time de fora ou um time com uma melhor condição financeira e, pô, pagava a multa, levava o Marcos Leonardo e a gente ficava com dinheiro que não é o valor que reflete o Marcos Leonardo. Então é isso que estão dizendo. E para o Santos conseguir ficar com essa multa bem próxima do valor, não foi divulgado o valor exato, tá? Então está dizendo que foi próximo dos 30 milhões, pode ter sido, sei lá, 25, 28, etc. O Santos cedeu uma parte dos direitos econômicos para o jogador, então ele está sendo remunerado, né? É uma forma de remuneração que depende dele. Se ele estiver bem treinando, jogando bem e correspondendo, ele está levando o próprio valor. Na hora da venda, ele recebe a porcentagem que ele vai ter ali desses direitos econômicos. E que o salário dele foi para casa dos 200 mil reais.
sendo que o Santos aí estava numa política aí de pagar em torno de 150 mil para a categoria de base. Então, o Santos alongou, aumentou um pouquinho mais do que podia pagar no salário, cedeu um pouquinho dos direitos ali para ele poder pegar a multa, abrir mão da multa que eles queriam e pegar a multa que o Santos queria. Então o Santos se resguarda, paga um pouco mais, então não é tão mais, e, e consegue também, e pagou luvas também. O que é pagar luva? Quando você assina o contrato, a gente paga um dinheiro para o jogador. Esse dinheiro pode ser à vista ou pode ser parcelado nos salários dele. Então não foi divulgado o valor de luvas. Vai lá, digamos que a luva tenha sido R$ 500 mil, de repente o Santos parcelou isso em 10 vezes de 50 mil, que vai ser pago junto com o salário, sabe? Aí a gente não sabe, eu estou especulando o valor, tá? Não foi divulgado em lugar nenhum. Então, assim, o Santos cedeu um pouco para o atleta ceder um pouco para o Santos, e aí ficou no meio termo, que não foi tão caro para o Santos, ficou de bom termo, e que foi bom para o jogador também, porque ele acabou ganhando algumas coisas. E uma coisa interessante que levantaram, né, que é melhor pagar 200 mil para o Marcos Leonardo, apesar dele ainda não ser um jogador consolidado, ele ser uma promessa com potencial muito grande, é melhor pagar os 200 mil para ele do que pagar 375 mil para Pablo, que viria para o Santos, sendo que ele só tinha jogado bem no Atlético Paranaense, né? No São Paulo ele não foi bem. E esse valor de 375 é por causa do valor que ele ganha, né? Ele ganha cerca de 700 mil reais e o Santos pagaria 375 mil, que seria 50%. Cara, é surreal a gente falar de valor que ganha jogador de futebol, sabe? E às vezes não é nem um jogador tão espetacular, a gente tá falando do Pablo, sabe? É um bom jogador. Quando foi ventilado o nome dele, eu pensei, pode ser uma aposta interessante para o Santos, porque no Santos talvez ele fosse titular, talvez jogando com o Carille, que conhece as características dele, seria interessante, é um jogador que ele indicou, então, sabe? Mas, cara, se é para pagar muito dinheiro para um cara que a gente nem tem tanta certeza que vai ser o cara chave do time, sabe? Por exemplo, o Ricardo Goulart, a gente espera isso. A gente espera que ele vai ser um jogador que vai fazer diferença. Então, vamos torcer para que isso dê certo. E com isso, com a renovação do Marcos Leonardo, a gente chega num processo de renovação das joias da base santista que o presidente Rueda prometeu para o torcedor do Peixe, né? Então, o Santos ele só não conseguiu renovar com o Caio Jorge, cara. De todas as promessas que o presidente ficou de renovar, o único que ele não conseguiu foi o Caio Jorge, que era a situação mais complicada. O Santos acabou recebendo 3 milhões de euros, né, para ele ir para a Juventus, é um valor abaixo do que realmente o potencial dele diz. E o presidente ele considera que essas renovações são contratações. Eu discordo em partes. Eu acho que assim, alguns jogadores são como se fossem contratações de poder renovar, porque daí a gente tem certeza de poder contar e eles já são os jogadores mais consolidados no elenco do Santos. Outros não, outros fazem parte aí desse processo de valorização dos jogadores da base. Então, por exemplo, o Santos renovou com o João Paulo. Esse é um cara que uma renovação com ele é como se fosse uma contratação. A gente tem que comemorar porque é o nosso goleiro titular e terminou o ano jogando muita bola, salvou o Santos muitas vezes no ano passado. Outro jogador, Gabriel Pirani, é uma contratação, porque é um jogador que jogou muito, chegou a ser titular por um bom tempo, tem um potencial incrível, já está jogando bem, falta melhorar algumas coisas, mas é um cara que a gente já pode contar e considerar titular. O Marcos Leonardo, que estava fazendo um bom final de campeonato. Renovação do Lucas Braga, que apesar de não ser menino da Vila, é torcedor do Santos e veio do Amador, então é um cara que a gente pode contar. E aí alguns com potencial. O próprio Sandri é uma contratação, a gente equipara uma contratação, que foi um jogador que em 2020 jogou muita bola. Então, é um cara que já jogou, sabe, assim, já foi titular do Santos e mostrou o futebol. Então, é outro cara que a gente pode comemorar. E aí, para passar para vocês, saiu na Gazeta Esportiva os contratos de todos os jogadores, né, que o Santos conseguiu renovar. Foi o João Paulo, que renovou até dezembro de 2026, o John, que renovou até dezembro de 2024, o Paulo Mazzotti até dezembro de 2022, é o único jogador desses novos aí que só tem contrato até o fim desse ano. O Pirani renovou até dezembro de 2025, o Sandri até maio de 2026, o Balieiro até dezembro de 2025, o Kevin Maltos até março de 2026, o Ângelo até dezembro de 24, o Lucas Braga até abril de 26 e o Marcos Leonardo até 2026.
Para mim, isso indica que a diretoria realmente trabalhou pesado para conseguir renovações aí de garotos, para a gente ter uma base boa e promissora. São jogadores aí. Eu acho que dessa lista aqui que eu passei para vocês, a gente não viu quase o Paulo Mazzotti jogar, mas ele é o terceiro goleiro, né, no momento. Então a gente tem João Paulo, o John na reserva e o Paulo que seria o terceiro. Então, para mim, é um jogador que, assim, de todos, inclusive até por isso, eu acho que o contrato dele é o mais curto, que é só até dezembro de 2022. E o Kevin Maltos, que foi um cara que ainda não jogou no time de cima, né? Muito pouco que entrou, não mostrou ainda. Então a gente precisa ver, mas a gente pensar, o João Paulo e o John, baitas goleiros, o Gabriel Pirani, bom jogador de meio, o Sandro e o Balieiro também, o Ângelo, atacante de potencial incrível, o Marcos Leonardo também, Lucas Braga já é titular do time há algum tempo. Só o Kevin Maltos mesmo, que está um pouquinho abaixo, mas é espetacular que a gente tenha essa sequência, essa base. E porque dá uma segurança de que a gente vai ter uma sequência de formações aí no time. A gente tem uma base boa, né? O Santos sempre revela bons jogadores e a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana, que rende para o time de uma forma incrível. O Marcos Leonardo, ele estreou aí em 2020 na Série A do Brasileiro, teve 18 presenças e 4 gols. E é um jogador que está se afirmando. Em 2021, ele teve 16 jogos, 5 gols. E ele está crescendo, cara. É um cara que a gente pode contar, é um cara que a gente pode, na sequência aí, ele tem no profissional do Santos 62 gols, 62 aparições com 12 gols, mas principalmente porque foi um cara que chegou para resolver um problema do Santos, né? O Santos arrumou a zaga e não estava fazendo gol. O Marcos Leonardo entrou e começou a mandar a bola para a rede, que foi o que a gente esperava. Então, a gente pode contar aí com essa base santista, que pode ser promissora, que pode trazer valores para o Santos, que pode trazer futebol dentro de campo, trazer para a gente, para ter um time mais competitivo, que valorize mais esses jogadores e a gente possa vender por mais valores ainda para quando chegar a hora deles saírem. E é isso, galera. Eu agradeço demais a todos vocês acompanharem o nosso trabalho. Daqui a pouco tem o Santos na Copinha contra o Fluminense, 7h30, são 7h05 agora que eu estou gravando. Boa sorte aí para os meninos da Vila. Quero agradecer demais a todos vocês. A gente já chegou a 300 seguidores e isso para a gente é espetacular, porque em nenhum momento a gente fez campanha paga, a gente não fez parceria, a gente está só fazendo o nosso trabalho de amar o Santos e discutir sobre ele, que é uma coisa que eu e o Danilo a gente fazia em grupo de WhatsApp. E agora a gente está fazendo em forma de vídeo e de podcast para todo mundo poder ter mais acesso, escutar na hora que puder, assistir na hora que achar melhor. E a gente tentar trazer não só a informação de última hora, mas a gente fazer análises, trazer uma coisa mais qualificada, tentar trazer outras visões que não seja só essa que a gente vê nesses programas de debate que não leva a lugar nenhum, cara. É um defendendo uma posição, outro defendendo o outro, um grita com o outro, a gente não entende nada. Vamos tentar trazer para vocês e visões diferentes. Eu vejo de um jeito, o Danilo vê de outro, às vezes a gente pensa parecido, às vezes é totalmente diferente e é numa boa, porque a gente respeita essa diversidade, a gente gosta das diferenças, a gente tem a visão da Stephanie também, que participa dos vídeos. Então, galera, obrigado demais aí pelo apoio, obrigado por acompanhar, traga mais gente para cá, curtam, comentem, se inscrevam no canal, ative as notificações e para cima deles. Um grande abraço.